Hello, que bom encontrá-los por aqui. Hoje eu quero conversar com vocês alguns minutos de um bate-papo sobre o mapa do nosso projeto aqui de encontros semanais e gratuitos. Tem muita gente que desiste de estudar inglês, desiste de aprender porque acha que tem que estudar como um linguista, um gramático, não é? E aí dá aquele medo de travar no processo, de errar um monte de coisas, de não conseguir se comunicar. Mas a verdade é que aprender as regras é sim importante, mas não precisa ser chato. Nós conseguimos, nosso cérebro tem uma capacidade natural de assimilação. Nós, na fase adulta, precisamos usar gramática sim como uma ferramenta, mas isso não precisa acontecer de uma forma pesada, isso não precisa acontecer de uma forma chata. Então, o método Flow com Cíntia Laura, que é a metodologia de trabalho que eu estou desenvolvendo, busca essa fluidez, né? Busca o inglês que acontece e que você se percebe comunicando, se comunicando, começando por aquilo que já está armazenado aí na sua cabecinha. Porque sim, é totalmente possível que isso aconteça. Eu tô conversando com vocês aqui, mas eu não quero esquecer de nada. Então, como sempre, eu fiz um roteiro, ele tá aqui do meu lado, então eu olho para cá e olho para cá. Bom, é sobre isso a nossa conversa de hoje. Mais uma vez, é importante reiterar que esse é o conceito da metodologia, o conceito principal, que o fluxo vem, que ele vem constante a partir de quando a gente relaxa, se aceita, se percebe nos processos, quando a gente entende que construir a fala é como se a gente estivesse montando as peças de um jogo. Estamos construindo bases, né? Quando a gente entende e usa a gramática como uma ferramenta, nós percebemos que ela é uma base para construir o edifício da comunicação, o edifício da interatividade, né? Porque comunicar é isso, é interagir, é estar presente e construir sentenças dinâmicas. Com o auxílio da minha metodologia, vai fazer com que você se sinta no fluxo da comunicação. Então, o que nós temos como uma base, digamos assim, do nosso processo de aprendizagem como iniciantes? Que toda frase começa com uma estrutura muito simples: um protagonista, um verbo associado a ele e informações complementares. Então, esse protagonismo nós entendemos, né? Por exemplo, numa frase em que eu digo I am happy, eu estou feliz. Lembrando que o verbo to be pode ter o sentido do verbo ser ou do verbo estar na língua portuguesa. Eu sou, ele é, ela é, ou eu estou, ela está, nós estamos. Enfim, quando nós percebemos que essa é a estrutura-chave de uma frase afirmativa, né? Eu tenho um protagonista, um verbo associado a ele e informações complementares. Quando eu percebo isso, em frases simples como essa, que são frases do dia a dia, ou estou cansado, estou sobrecarregado, são frases do nosso dia a dia. Nossa, estou na correria, em português a gente adora dizer isso. Estou na correria, não é? Nos acostumamos tanto a isso, inclusive, não é mesmo? Mas são frases do nosso dia a dia, contexto real de uso da língua. E são coisas que nós somos capazes de construir. E você, iniciante, é capaz de construir. Então, quando eu mantenho algo como isso em mente, isso, pode ter certeza, representa 80% das conversas, né? Dos diálogos reais que nós travamos. Sendo assim, a gente pode pensar nesse tipo de conversa
como conversas de sobrevivência, inclusive. E nós temos perguntas, né, como a aula passada que nós gravamos a esse respeito, nós temos perguntas que encaixam aí nesse kit, digamos assim, de sobrevivência básica, né? Perguntas que nós podemos posicionar no contexto, sendo educados, sendo extremamente sociáveis e, portanto, bem recebidos a usar, como por exemplo, could you repeat please? Quando você não entende alguma questão, quando algo é dito e você não pega o contexto, você deseja que a pessoa repita, como a gente comentou na aula passada, nem sempre as pessoas estão abertas a uma repetição, a ter o trabalho de ficar retomando pontos específicos de um diálogo. Então, quando você sabe colocar bem as palavras e causa um impacto positivo no seu ouvinte, a pessoa tende a ser mais solícita e a repetir aquilo que você pediu, por exemplo, que ela repetisse. Então, could you repeat please? É uma super expressão polida, uma expressão muito usual no dia a dia, quando você quer dizer que não entendeu. I didn't get it. Eu não entendi isso. I didn't get it. E aí, para ser mais acessível, você pede educadamente para a pessoa repetir. I didn't get it. Could you repeat, please? Olha, são expressões simples, chave, algo que nós somos capazes de assimilar no nosso dia a dia. Coisas que são o sustento, digamos assim, de uma boa, que podem te salvar, que podem sustentar numa boa conversa. Saber fazer as perguntas com educação dentro do contexto e também ter em mente palavras que vão agregar, que vão prolongar a conversa, como por exemplo, uma pergunta com what, né? Uma pergunta com where. Uma pergunta, eu fiz assim, gente, porque Mimi, não sei se vocês estão lembrados da nossa mascote Mimi, ela tá passando por aqui, essa garota é super curiosa. Perguntas com what, perguntas com where, perguntas com how, todas são... Ai, gente, ela pisou no meu teclado, socorro. Todas as perguntas com how, com where, com what, perguntas com how é o como, what com o que, ou mesmo para introduzir outras questões. Por exemplo, eu quero perguntar sobre como se diz o nome de uma cor, né? What color is that? Uma maneira de... How do you say vermelho in English? How do you say prata in English? How do you say prata in English? Então, quando eu aprendo a usar ferramentas, a usar certas perguntas, certas estruturas, eu estou me desenvolvendo numa conversa e com isso eu vou perdendo o medo de me expressar. Vou perdendo o medo de me colocar. Então, estes são assuntos que nós já abordamos e eu ajudo você nesse processo. Eu ajudo através da nossa comunicação, que entende essa necessidade de fluxo, que entende a questão do dinamismo necessário para as conversas hoje em dia. A Mimi chegou. Gente, eu não me aguento, desculpa, eu preciso interromper porque eu não me aguento essa garota fazendo parte do bate-papo. Eu sou muito encantada com esse mascote que surgiu aqui e graças a Deus ela tá indo cada vez melhor. Então fiquem aí com esse perfil felino, super fofo, já digo de passagem. Mas o que eu estava dizendo mesmo é sobre o fato da nossa metodologia contribuir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, como a maneira como nós trabalhamos a gramática como ferramenta fica mais leve, fica sim mais acessível e torna as coisas
mais fluidas no nosso processo de comunicação. É sobre isso. E, claro, estou sempre aberta às sugestões, porque o objetivo aqui é o crescimento em conjunto. Então, se você tem alguma dúvida a respeito disso, né, especialmente se a gramática é uma questão, porque nós sabemos que muitas vezes, muitos métodos falam sobre isso, colocando a gramática como uma vilã nas nossas vidas. Eu não percebo assim, não encaro a gramática dessa forma, mas também não acho que o processo de aprendizagem tenha que ser chato e cansativo. Mas eu gosto da clareza que uma boa informação bem colocada, associada à realidade e à necessidade de um dinamismo nas conversas, na comunicação e ao mesmo tempo uma postura adequada e elegante. Se você, por exemplo, está e deseja utilizar o inglês para se alavancar no mercado de trabalho, para melhorar um posicionamento. Então, as palavras certas, sim, fazem total diferença. Fazem total diferença. Estou falando aqui de um inglês real, de um inglês geral, digamos assim, para iniciantes, não é mesmo? Há outros ramos do inglês, mas nesse momento, né, por exemplo, inglês para negócios, inglês para viagens, mas no nosso momento, o foco do meu método é fluir com o inglês real do dia a dia, com o inglês que ajuda você a estar presente num processo, numa conversa e que seja, sim, acessível para o seu momento. O inglês necessário para o seu momento atual. Então, fica aqui o meu recado, fica aqui o meu abraço. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas colocações. Vamos compartilhar. E sucesso desde já. E até o nosso próximo encontro pós-carnaval, né, gente? Até o nosso próximo encontro pós-carnaval, porque eu duvido que você vai perder a folia na próxima semana. Então, vejo vocês depois do carnaval e deixo aqui um grande abraço. E não se esqueça de se inscrever para ter acesso aos conteúdos exclusivos da comunidade no Telegram. Bye, bye!